mulheres queridas, sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres. E eu quero te convidar para se assentar à mesa comigo. Estou te convidando aqui através dessa mesa posta. A mesa é lugar de compartilharmos, a mesa é lugar de encontro, a mesa é lugar de edificação, a mesa é lugar de amizade. Jesus foi questionado porque ele se assentava à mesa com pecadores. E por que era tão escandaloso? Porque quando, na cultura judaica, você se assentar à mesa com alguém significa querer construir um relacionamento com essa pessoa, né? E por isso que muitas vezes Jesus foi criticado, porque ele se assentava com aqueles que os fariseus se achavam menos dignos. Mas o Senhor nos convida para a mesa, para estarmos com Ele. Ele diz assim lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. À medida que o Senhor ceia com a gente, que caminhamos junto com o Senhor, que estamos à mesa do Senhor, então Ele também vai trabalhando em nós, vai nos aperfeiçoando, vai nos sarando. Por isso nós colocamos essa mesa, para que você se assente conosco à mesa do Senhor. Vamos comer do pão que o Senhor tem para nós hoje? Eu queria meditar com vocês sobre o texto que está em 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do verso 7. Você já conhece essa história provavelmente. Vamos lá? Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Essa é a bendita palavra do Senhor. O texto não nos diz o nome dessa viúva. Só nos diz a cidade onde ela vivia, o lugar onde ela vivia, Sarepta de Sidom. E muitas pessoas falam viúva de Sarepta. E certamente muitos de vocês já devem conhecer essa história. Mas o que a gente pode aprender com essa mulher aqui na Confraria de Mulheres? O que nós podemos aprender com a viúva de Sarepta? Muito bem. É tão interessante que a viúva era uma pessoa vulnerável. Hoje ainda é, mas hoje nós vivemos num contexto diferente, onde temos acesso a muitas coisas, onde a mulher pode ter uma carreira, pode trabalhar fora sem maiores dificuldades, o mercado de trabalho permite isso. Mas naquele contexto, a mulher não vivia nessa realidade de ter uma carreira, de poder trabalhar fora. Não havia nem mercado para que as mulheres trabalhassem. E o texto relata que ela era viúva. Então, por isso mesmo, várias vezes o Senhor dá instrução para o povo de Israel para cuidarem dos órfãos e das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas,
porque era um grupo vulnerável. E aquela viúva não era diferente. Ela estava num contexto de vulnerabilidade. E Deus não manda Elias para um rei, para um príncipe, para uma pessoa abastada. Deus manda Elias para procurar ajuda, auxílio, receber auxílio de uma viúva. Não é lindo isso? Uma coisa que o texto diz, é que o próprio Deus diz, é que ele ordenou: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ou seja, essa mulher ouvia a Deus. O Senhor já tinha colocado no coração dela a inclinação, a disponibilidade, ou no mínimo a atenção a algo que estava para acontecer. O texto diz, Deus está falando, eu ordenei a uma viúva daquele lugar. E quando Elias chega naquele lugar, ele vê a viúva catando os gravetos. Para quê, gente? Quando a gente lê o texto, a gente ficou sabendo para quê. Catando os gravetos para preparar a última refeição. A última refeição. É tão interessante o contexto que Deus nos deixa claro na palavra para que a gente entenda que Ele é o provedor. Deus não é intimidado pelas nossas circunstâncias. Deus não muda porque as nossas circunstâncias são difíceis. Deus não procura os mais prováveis. Deus procura os menos prováveis. Não era mais fácil ele ter mandado Elias para uma família abastada? Mas ele mandou para uma viúva, para que manifestasse o seu poder, não apenas para o seu servo Elias, mas também na vida daquela família. Às vezes Deus nos pede coisas que a gente pensa que é difícil demais. Você já passou por isso? Deus às vezes te requer alguma coisa que te parece muito difícil de conceder. Ai, Deus, mas justamente para mim? Eu mal tenho para mim, Senhor. Vou ter que compartilhar com outro? Eu que vou ter que hospedar? Tanta gente na igreja podia hospedar um missionário, eu que vou ter que hospedar? Eu não tenho nem um quarto aqui direito, vou ter que pôr o missionário para dormir na sala? E tantos outros contextos que a gente poderia citar aqui. Mas é tão interessante como Deus nos convoca para o lugar da confiança. E é isso que eu quero falar com você. É nesse ponto que eu queria chegar. A confiança na provisão sobrenatural de Deus. Duas pessoas nessa história precisavam de confiança. Elias precisava de confiança para depender da direção de Deus, sair do lugar onde ali, durante algum tempo, ele já tinha recebido a provisão da mão do próprio Deus, né? Os corvos vinham e traziam comida no bico. E o riacho que Deus colocou ali para matar a sede de Elias. E quando acabou aquele tempo, Deus fala, agora você vai para uma viúva. E quando chega lá, era uma viúva, gente, que não tinha nada. Então, é um desafio para Elias confiar na provisão de Deus. Ele podia ter questionado Deus, mas para uma viúva? Por que o Senhor não me manda para uma família abastada? Por que o Senhor não me manda para um lugar onde tenha mais provisão? E tantas vezes a gente quer dar ordens para Deus, né, gente? A gente faz um pedido para Deus, a gente tem uma necessidade e a gente começa a dar sugestões para Deus. Ou Deus usa fulano para me abençoar. Ou Deus provê na minha vida através da vida de ciclano. Ou Senhor, usa o meu patrão para me abençoar. E a gente começa a dar ordens para Deus. Mas Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. Mas uma certeza eu tenho. Quando nós obedecemos a Deus, nós não ficaremos frustrados. E mais, o nome do Senhor sempre será glorificado. E esse é o nosso propósito. Que o nome do Senhor seja glorificado enquanto nós somos supridos, enquanto nós somos cuidados. Não é sobre o nosso umbigo, gente. Não é sobre ter um Deus que existe para satisfazer as nossas necessidades. Mas é para existir um Deus com o qual nós nos relacionamos em plena confiança e dependência. Porque o lugar da nossa independência de Deus também é o lugar da nossa ruína. Lá no Éden, o que nos arruinou foi o desejo de independência da mulher. Claro que você não vai morrer, disse a serpente.
se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. Então, se eu for como Deus, eu não preciso mais depender de Deus. Eu não preciso mais ficar esperando de Deus. E foi aí que iniciou a nossa ruína. E nesse texto a gente vê claramente Deus direcionando o profeta para que ele fosse amparado por uma mulher necessitada, uma mulher vulnerável. Eu não sei o que Deus estava querendo ensinar para Elias. Eu não sei se Deus estava quebrando o orgulho de Elias. Eu não sei se Deus estava mostrando mais uma vez que ele é Deus e ele usa quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Eu não sei. Mas certamente Deus tinha um propósito na vida de Elias e também na vida dessa viúva. Uma coisa que me chama a atenção é que ele pede água e ela vai imediatamente, porque dentro daquela cultura, gente, dentro dessa cultura bíblica, o dar um pouco d'água, o prover um abrigo, né, uma hospedagem, o servir um alimento é uma questão de honra. Você não nega uma comida a um viajante, você não nega um pouco d'água a uma pessoa que te pede, você não nega um abrigo para uma pessoa que está de passagem. Faz parte dessa cultura bíblica, faz parte dessa cultura onde essa história se desenrola, a honra, o cuidar do viajante, né? E é isso que está acontecendo aqui. Uma pessoa vulnerável cuidando de outra pessoa vulnerável. É lindo isso, né? Deus convoca uma mulher. Deus convoca uma mulher viúva, uma mulher vulnerável, para prover na vida do seu servo Elias. E é tão lindo que enquanto ela servia Elias, com o pouco que ela tinha, ou vamos dizer, com tudo que ela tinha, Deus superabundou na vida dela. Deus proveu alimento para a sua mesa. Deus proveu alimento para o seu prato. Deus supriu a necessidade daquela mulher que iria preparar a última refeição. E Deus disse, não vai ser a última. Você pensa que vai ser a última, mas não vai ser a última. Através desse serviço, através de você entregar e servir com aquilo que você tem nas suas mãos, eu vou abundar, eu vou fazer transbordar. Você tem um dom? Às vezes você dá pouca importância para o dom que Deus colocou nas suas mãos. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou servir a Deus com isso? Olha para fulano, canta lindamente. Olha para ciclano, prega muito. Olha para o outro, é um big de um arquiteto. Eu faço bolo, eu faço unha. Às vezes a gente olha para as coisas que Deus nos confiou e nós menosprezamos, nós desprezamos, nós não confiamos que aquilo que Ele nos entregou será suficiente. E mais, que Ele vai fazer transbordar. Eu estou falando com vocês hoje através de uma câmera. Você acreditaria se eu dissesse a você que eu tinha pavor de câmera? Eu tinha pavor. Se eu estava num casamento, por exemplo, e a câmera passasse assim, filmando os convidados, eu me sentia desconfortável simplesmente por saber que a minha imagem seria captada no meio de um tanto de outras pessoas. Mas eu resolvi confiar em Deus, entregar a Ele tudo que eu já tinha. Eu cantava, eu representava, eu contava histórias e eu resolvi colocar esses dons nas mãos do Senhor. E Ele multiplicou, fez transbordar. Mas para isso você precisa confiar. Confiar de que a palavra do Senhor é suficiente. Confiar que Ele vai fazer prosperar, Ele vai fazer abundar, Ele vai fazer transbordar. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos, minha linda. Às vezes é tudo que você tem e você considera pouco. Essa mulher vira para Elias e fala assim, mas eu não tenho pão em casa. O que eu tenho é um restinho de azeite, um restinho de farinha. E eu vim catar esses gravetos aqui para preparar a última refeição para eu e meu filho comermos e morrermos. Ou seja, a expectativa dela era a morte.
E o profeta chega e desafia ela. Prepare e traz para mim. O profeta, quero deixar claro, o profeta nesse contexto é a representação do próprio Deus. Nesse momento aqui, Deus falava com o povo através do profeta. Não tinha uma Bíblia, né, gente? Não tinha profecia escrita ainda. Eles estavam na construção das Escrituras. Hoje nós temos as Escrituras. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos Jesus Cristo, o Redentor. Mas nesse contexto aqui, o profeta era a representação da voz de Deus. Tanto é que não chovia na terra, porque Deus falou a partir de Elias. Deus agiu a partir da ordem de Elias, de que não ia chover. Então, ela entendia isso no seu coração, que ele era a voz de Deus, que Elias trazia a voz de Deus, e ela obedeceu à voz de Deus, e ela usou aquilo que ela tinha, e ela serviu com aquilo que ela tinha. E porque ela serviu com aquilo que ela tinha, que ela considerava pouco, porque ela confiou na promessa, na palavra de Deus, o azeite não acabou, a farinha não acabou e a sua família não padeceu. Quando você continua lendo o texto, mais milagre ainda entrou na família daquela mulher pela ressurreição de seu filho através de Elias. E a gente vai vendo o cuidado de Deus. A gente vai vendo o que Deus vai fazendo quando nós confiamos. Não despreze o que Deus te confiou. Não despreze o que Ele te entregou, mesmo que te pareça pouco. Será o suficiente. E Deus fará o infinitamente mais. Deus fará transbordar aquilo que hoje talvez você menospreze. Entregue ao Senhor. Sirva ao Senhor e ao seu próximo, com o seu dom, com a sua habilidade, com a sua vocação, com aquilo que você tem. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos continuar nessa confraria trazendo o conselho do profissional. Vocês gostam, gente? Vocês estão gostando do conselho profissional? Eu espero que sim. Eu estou aprendendo muito. As perguntas foram nos trazidas através de uma pesquisa que a gente fez no Instagram. As perguntas chegaram até a gente e a gente passou para os profissionais e eles estão nos respondendo com toda atenção. E hoje tem conselho profissional com a Virgínia Peles, a nossa sexóloga. A pergunta para você, Virgínia, querida, segura aí. Como exercitar os músculos vaginais para deixar o sexo mais prazeroso? É isso aí, Virgínia. Bem, os exercícios, eles são contrações mesmo, como se você contraísse a vagina e soltasse, apertar e soltar. Contraindo um segundo e soltasse. Então, assim, aquela contração que você faz, aperta, 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 solta. Aperta, aperta, solta. Aperta, aperta, solta. É questão de um segundo contraindo, um segundo soltando, relaxando, e você vai fazendo essa contração. Arnold Kensel, que é quem estudou e protocolou esses exercícios, ele idealiza que a gente faça um grupo de contrações, de umas 250 contrações, né? Não é tanto assim quando você parte do princípio que você pode fazer essa contração a qualquer momento, escovando o dente, lavando louça, dirigindo, indo para o trabalho, voltando. E você pode fazer em qualquer posição, pode fazer antes de dormir, deitado, pode fazer sentado. Uma vez que você cria a habilidade de fazer as contrações, você pode contrair a sua musculatura do solo pélvico a qualquer momento e em qualquer lugar. Então essa é a vantagem. E só fora que tem uma série de benefícios que melhoram prazer, melhora todo o controle, previne uma série de doenças. Então, vale a pena você entender um pouco mais do assunto, estudar um pouco mais. Mas toma cuidado, vai um alerta aí. Tem muito charlatão e tem muita informação desencontrada e errada na internet. Então, procure um profissional habilitado e treina aí a sua musculatura, que eu garanto, é um grande investimento. Obrigada, Virgínia, querida. Gente, não fiquem constrangidas. É por isso que se chama Confraria de Mulheres. É um conteúdo que você assinou para a gente ter esse tempo aqui fechadinhas, né? Nós estamos aqui tratando desses assuntos
muito pertinentes e muito relacionados com a feminilidade. Por isso que esse conteúdo foi disponibilizado para você de uma maneira mais fechada, mais privada, tá bom? E a gente quer esclarecer dúvidas para que realmente, em todas as áreas da sua vida, que você experimente o favor do Senhor. E o Senhor também está interessado na nossa sexualidade. Valeu, Virgínia, pela sua super dica aí. Agora, nós vamos para as nossas outras dicas. Dicas diversas que a gente vê por aqui. Quais serão as dicas de hoje? Vamos conferir? E aí, meninas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, tô passando aqui hoje para dar aquela nossa dica de mulher para mulher, aquele toque, aquelas coisinhas que eu ponho para funcionar aqui em casa e que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida também. E a gente sempre começa com uma dica de leitura. E hoje eu quero apresentar para vocês um livro que foi uma quebra de paradigmas assim na minha vida. Eu ganhei esse livro que está nas minhas mãos aqui. E quando eu li o título do livro, eu achei ele um pouco pretensioso. Vocês já vão entender por quê. Mas esse livro é extremamente abençoador. Pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa, da Joyce Meyer. Quando eu ganhei esse livro, eu olhei para a capa dele e eu achei ele um pouco assim, pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa, um pouco pretensioso, né? E principalmente o título embaixo, o subtítulo é 12 chaves para desfrutar uma vida saudável hoje. Eu confesso a vocês que eu fico um pouco resistente com essas receitinhas que parecem ser de bolo, mas a vida não é bem assim, né, gente? Só que eu fui deliciosamente surpreendida por esse livro. E eu gosto de alguns livros da Joyce Meyer, gosto de muitas mensagens dela, mas esse aqui especialmente foi para mim um divisor de águas, porque ele trata de quê? De saúde, é isso mesmo. Parece uma coisa assim bem superficial, sinta-se maravilhosa, parece ser uma coisa fútil, mas de fútil, gente, não tem nada. A autora, ela conta uma experiência pessoal drástica, ela descobriu um câncer no auge, assim, da produção ministerial dela, e ela meio que ficou aborrecida com Deus, sabe? Puxa, Senhor, eu tô fazendo tanta coisa pro Senhor. E ela compartilha aqui no livro, vou dar um spoiler leve, tá? Que é como se o Espírito Santo tivesse falado com ela. O que é, Joyce? Você quer que eu isente você da lei da semeadura? E ela fez uma reflexão de como ela estava vivendo a vida, de como ela estava tratando da própria saúde. Ela dormia mal, ela comia mal, ela consumia cafeína demais e uma série de outras coisas que ela compartilha no livro. E ela atinou para aquilo, eu estou colhendo o que eu plantei. E ela se reinventou e começou a tomar decisões para melhorar a sua saúde. Então, gente, ela começa a compartilhar esses pontos, as mudanças gradativas que ela fez na própria vida e que ela hoje colhe os benefícios. Graças a Deus, a Joyce Meyer está aí até hoje e totalmente curada daquele câncer e com novos hábitos. E ela compartilha aqui um pouco desses hábitos, mas de uma maneira bem instrutiva, explicativa, sobre as coisas, como as coisas funcionam no nosso corpo. E eu tenho certeza que esse livro vai abençoar vocês. Ele foi publicado pela Belo Publicações, né? Então não sei como é que está aí hoje no Brasil a representação da Joyce Meyer, se a Belo continua representando e reproduzindo em português os livros da Joyce, mas eu acredito que sim. Vale a pena, como eu sempre deixo a dica para vocês, procurarem pela internet, que às vezes se você não achar numa livraria, na Amazon, por exemplo, você pode achar num sebo, alguma coisa assim. Pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa, de Joyce Meyer. Fique aqui a minha dica. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica de boa convivência, de bem viver. Uma das propostas das nossas dicas aqui também é a dica de bem viver. Se você é casada, como é que está o seu tempo com seu marido? Como é que é esse tempo? Porque a gente às vezes se ocupa de tantas coisas e nós acabamos por nos relacionar um com o outro apenas interagindo de acordo com os nossos papéis, como marido e mulher, pais, pessoas que moram debaixo do mesmo teto, pagam contas, e às vezes a intimidade emocional fica em segundo plano.
O que é intimidade emocional, Helena? Intimidade emocional é aquela conversa no olho, é contar sonhos, é compartilhar como foi o dia. Sabe aquilo que a gente tinha no namoro, que é mais do que pegação, é mais do que beijo e abraço? Sabe? Você queria compartilhar tudo que você viveu no seu dia com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, né? Se você é marido, está aí assistindo, bisbilhotando aqui o Confraria de Mulheres, você sabe do que eu estou falando? Então, aquele tempo que você namorava, mas era apenas uma namorada, quantas vezes você ouvia o seu namorado, você estava também disposta a compartilhar o seu coração com ele, vocês sonhavam juntos, faziam planos. Com o passar do tempo, isso foi murchando, né? A intimidade emocional foi diminuindo. Nossa, Helena, mas a gente tem intimidade, a gente faz sexo. Não, gente, intimidade não é só sexo. E muitas pessoas podem fazer sexo sem nenhuma intimidade. Você já sabe o nome disso. Então, eu quero te encorajar. Crie um ambiente, uma atmosfera, um dia, um horário, para que você desenvolva com o seu cônjuge a intimidade emocional. Vão sair para passear, comer uma pipoca, ir no cinema, passear, dar a volta no quarteirão de mão dada, fazer um jantar diferente, mandar os filhos para casa da vizinha, para casa dos avós, para eles terem um tempo, e aproveita esse tempo também com o seu cônjuge, para conversar, para rir juntos, para dançar. Esses dias os nossos filhos riram aqui, porque a gente ouviu uma música muito linda, muito antiga, e é uma música que tem a ver com a nossa história, e eu tirei o João para dançar. É meu marido. Nós estávamos no recesso do nosso lar, e nós simplesmente dançamos, e foi tão gostoso. Então, busque essa intimidade. Helena, mas eu estou fazendo aqui a Confraria de Mulheres, mas eu não sou casada. No tempo da nossa solteirice, também é tempo da gente cultivar bons relacionamentos. Então, sabe os seus amigos? Aqueles que sempre te dão uma força, te ajudam, te fortalecem, e aqueles com quem você pode contar? Pois é, marca um dia com eles também, vai tomar um café, comer uma pizza, compartilhar alguma coisa boa. A gente não deve compartilhar só os problemas com esses amigos queridos, com essas amigas queridas. Então marca aí uma reunião com as amigas para fazer um bazar de troca, renovar o guarda-roupa ali sem gastar um tostão. Só fazendo um bazar de troca entre as amigas, botando o papo em dia, mas nada de fofoca. Conversa que edifica, conversa que encoraja, conversa que inspira e saiam desse encontro reabastecida. Nós precisamos de ativar os nossos relacionamentos, dedicando a eles tempo de qualidade, e é tempo de declarar o amor e de promover esse tempo juntos. Então faça isso, ou com seu marido, ou com suas amigas. Deus abençoe vocês e até o próximo Confraria. E assim nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha sido desafiada, edificada, tenha aprendido coisas novas. Eu oro para que Deus multiplique essas sementes no seu coração e faça florescer e frutificar no tempo certo. E a gente volta, se Deus quiser, na próxima semana, em mais um episódio do Confraria de Mulheres. Tô achando tão linda essa cena de cá. Mais linda do que essa de cá. Tá bom.